iluminismo são movimentos entrelaçados. Chamamos de iluminismo um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França nos séculos 17 e 18. E quem defendia as ideias iluministas julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento. O iluminismo trouxe grandes avanços que abriram espaços para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Descartes notou que no momento em que vivia, estava acontecendo o esgotamento do pensamento tradicional. O filósofo queria resgatar a tradição dos grandes geômetras antigos, trazendo o rigor e a exigência deles para reforçar as capacitações da mente humana, entravadas pela superstição e seduções da fé. A partir do Renascimento e do Iluminismo, percebemos que a sociedade foi se desenvolvendo de tal forma que o triunfo da razão e da ciência foram consolidados. O racionalismo e a racionalização do mundo, da vida, etc., teve início no Renascimento e foi coroado pela ciência e pelo cientificismo. Tal ideia quer dizer o seguinte: tudo pode ser racionalizado, equacionado e, portanto, conhecido de maneira precisa e científica. Aquela mentalidade que no Renascimento estava começando a se tornar laica se desvincula das questões sagradas para se definir como científicas. O iluminismo possui várias características, entre elas temos a valorização da razão, considerada o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto na natureza como na sociedade, críticas ao absolutismo e os privilégios da nobreza e do clero, defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei, a crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse as crenças em Deus, e etc. Existem outras características que proporcionam também grande avanço científico ao iluminismo. Entre elas estão as descrições da órbita dos planetas e do relevo da Lua, eletricidade, invenção da máquina de calcular, etc. Já no Renascimento, iniciou-se uma nova forma de relação econômica, a comercial, construindo-se como a primeira fase do capitalismo. Foi uma fase de transição do feudalismo para os novos sistemas econômicos, mas que só começou a se consolidar no mundo com o final da Revolução Francesa e com a Revolução Industrial Inglesa. Foi uma fase embrionária de transição do feudalismo para o novo sistema econômico que estava sendo estabelecido, mas que só ia se consolidar definitivamente no mundo com o final da Revolução Francesa Industrial e com o final da Revolução Inglesa Industrial. A Revolução Industrial Inglesa causou uma intensa modificação no sistema de produção material. Se antes as confecções de objetos eram realizadas nas manufaturas de forma artesanal, com a criação das máquinas, essas confecções tiveram outros patamares. A energia humana foi substituída pela energia das máquinas e a produção de modo doméstico foi gradativamente sendo substituída pela produção fabril, do sistema fabril. Em meados do século XVIII, por volta de 1750, com a Revolução Industrial, a Inglaterra inicia um processo de transformação social e econômico, que vai resultar no fim do feudalismo. A Revolução Industrial Inglesa passou por três períodos distintos.
Em 1760 a 1850, a Revolução era restrita à Inglaterra, ficando conhecida como Oficina do Mundo. Não há concorrência, produção predominante de bens de consumo como os produtos têxteis, por exemplo, uso de energia a vapor. Já em 1850 a 1900, a Revolução se amplia. O mundo todo se industrializa. Inicia-se um período de concorrência entre as nações industrializadas. Em 1900 até os dias atuais, passou a surgir a produção automatizada, a expansão dos meios de comunicação, a expansão da sociedade de consumo, o surgimento de conglomerados industriais, das multis e transnacionais. A Revolução Inglesa propiciou um avanço nas relações econômicas capitalistas. E, como consequência, o mundo assistiu à ascensão da burguesia, que possibilitou o surgimento das chamadas revoluções burguesas. Obviamente, a revolução não nasceu de uma forma repentina. Ela foi lentamente gestada desde a Idade Média. Mas o seu apogeu surgiu somente na Inglaterra a partir do século XVIII, pois este país apresentava as condições especiais para o seu florescimento. O que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento revolucionário que ocorreu no ano de 1789, no século XVIII, na França. E foi esse movimento que tirou da França essa monarquia absolutista, que era governada pelo rei, só o rei é quem tinha o poder. E foi instaurado uma república democrática. A França, além de viver uma monarquia absolutista, ela vivia também uma sociedade estamental, que era dividida em três classes, onde o primeiro estado era representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pelos camponeses, artesãos, trabalhadores rurais e a burguesia comercial. A França atravessava uma crise enorme, muito grande, uma crise econômica. O rei Luís XVI convocou uma Assembleia Geral dos Estados, onde ficou decidido que o primeiro e segundo estado continuariam sem pagar os impostos e aumentariam os impostos do terceiro estado. Isso gerou uma insatisfação, uma revolta entre o terceiro estado, que resolveram se separar da monarquia absolutista e criaram uma Assembleia Constitucional de caráter revolucionário. E foi decidido nessa Assembleia a queda da Bastilha, que era uma prisão onde o rei aprisionava seus opositores. Após essa queda, eles votaram e criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde criaram essa Constituição baseada nos ideais iluministas, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Com essa revolução, houve a separação da Igreja e do Estado, o voto a participação, né, do povo, participação popular pelo voto, houve a introdução da educação, né, pública, enfim. A revolução, ela acabou com o poderio do governo, o poder que ele tinha, tanto legislativo, executivo, e o povo passou a ter vez, a ser tratado, a ter igualdade, porque eles eram por castas, né? Se uma pessoa nascesse camponês, ela jamais se tornaria um nobre, como o nobre também jamais se tornaria um camponês.
da educação na sociedade iluminista. A sociedade iluminista caminhava a passos largos para a sedimentação da modernização, e a educação no século XVIII, que em meio ao iluminismo caracterizou-se basicamente pelos seguintes aspectos. Eles são o desenvolvimento da educação estatal, que significou basicamente que o Estado devia assumir uma responsabilidade de controlar o processo educativo. Também o início da educação nacional, que era do povo pelo povo ou por seus seguintes representantes políticos. Os princípios da educação universal, a iniciação do laicismo, a organização pública em unidade orgânica, a acentuação do espírito cosmopolita, a primazia da razão e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da natureza e da intuição na educação. Roswell não foi um educador como Comênios, mas, sem dúvidas, foi um pensador que influenciou nos rumos da educação. Alguns princípios essenciais da educação de Roswell foi o humanismo, o naturalismo, liberdade, aprendizado pela experiência, reconhecimento da infância como fase distinta, educação como desenvolvimento natural, de dentro para fora e não ao contrário. E Pestalozzi foi fortemente influenciado pelas ideias de Roswell, né? E algumas ideias de Pestalozzi foi a educação humanista, e a sua última obra foi O Canto dos Cisnes. Pestalozzi foi fortemente influenciado pelas ideias de Roswell. E a última atividade das fases de Pestalozzi desenvolveu com relação à educação, que aconteceu no Instituto de Everdon, no qual estabeleceu já com 70 anos e trabalhou ativamente por 20. A democratização do ensino. O século XX ele foi gestado em meio a guerras, revoluções e conflitos, tanto étnicos como religiosos, políticos e econômicos. Foi o século das revoluções socialistas, que causou a implantação do primeiro governo com tais ideais a partir da Revolução Russa. Também, durante o século XX, o nazismo de Hitler foi derrotado durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, hoje ainda há manifestações de intolerância, tanto xenofóbica como neonazista. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos: hegemonia capitalista americana de um lado e o comunismo soviético de outro, tais disputando a supremacia mundial durante quase meio século, por meio daquilo que ficou conhecido como Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica. Com o fim da URSS, a nova ordem econômica mundial passou a ser ditada pelo capitalismo globalizado. O XX foi um século de vários conflitos, sempre envolvendo muita violência e disputas, tanto econômicas, políticas, ideológicas e religiosas, incluindo duas grandes guerras. Alguns dos principais conflitos no século XX são a Primeira Grande Guerra, a Revolução Russa, a quebra da Bolsa de Nova York, o nazismo na Alemanha, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o golpe militar no Brasil, a queda do Muro de Berlim, o atentado terrorista em Nova York, 11 de setembro de 2001. No entanto, o século XX também foi de muitas conquistas sociais e de imensos avanços tecnológicos e científicos. Entre as conquistas sociais podemos citar a extensão do direito de voto às mulheres e aos analfabetos, intensificação do direito ao cidadão, mais direito às mulheres, às crianças, aos trabalhadores, aos idosos e às etnias e às minorias, intensificação dos direitos de defesa do meio ambiente e dos animais. Entre os avanços científicos e tecnológicos podemos citar as invenções do automóvel, do cinema, do rádio, da televisão, do computador, da TV de plasma e da TV digital, voos espaciais,
a chegada do homem à Lua, descoberta de antibióticos e várias vacinas, a criação da internet, do telefone celular, da banda larga, substituindo gradativamente a conexão de escada. Não é tarefa fácil e nem simples caracterizar, em linhas gerais, a educação do século XX. Apesar disso, alguns elementos podem ser destacados, como, por exemplo, a democratização da educação e do ensino. O ideal de democratizar a educação está presente, pelo menos em algumas medidas, entre os pensadores a partir de seu renascimento. No século XX, que esse ideal vai se espalhar com mais vigor. Apesar das guerras, revoluções e conflitos e disputas, várias reformas na educação têm sido conduzidas em países europeus e americanos, visando, entre outros objetivos, a democratização do ensino, além da tendência cada vez mais evidente da educação. Algumas propostas educacionais de John Dewey para a sociedade democrática. As novas propostas educacionais de Dewey incluem a proposta de que os conteúdos ministrados fossem úteis e necessários à sociedade capitalista. A democracia tinha que estar articulada com a escola, com a sociedade e com o mundo do trabalho. A escola deveria oferecer condições para que todos da classe social. A crença de Dewey era que, à medida em que a escola formasse pessoas diferentes, estaria contribuindo para mudanças da sociedade.